E aí, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Lights em Debate. E nessa noite a gente vai falar de um assunto meio complicado, né? Como vocês viram no título aí. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, né? Para revelar, na verdade, a surpresa desse tema, né? Eu queria dar uma boa noite para os nossos amigos e começar pelo Isaac. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, Felipe. Muito legal aqui, sempre de 15 em 15 dias, reunindo aqui os amigos para bater papo sobre assuntos importantes, e esse não será diferente, né? Agora, você colocando aí uma pegadinha aqui para ver, para algumas pessoas, de repente, que vão cair aqui desprevenidos no programa, mas quem sabe da proposta do Canal Light sabe que a gente vai falar, e, na verdade, a gente vai trazer coisas bem interessantes para o programa, vai ser muito legal. Boa noite para vocês, vamos tocando o barco. E aí, Vonilton? Boa noite, cara. E aí? Vamos lá? Boa noite, parceiro velho. Como é que vocês estão? Belezinha? Felipe, Isaac. Estamos aqui, né? Mais uma vez nesse bate-papo maravilhoso, nesse debate aqui da gente, para a gente poder esclarecer algumas situações, fazer e relembrar, né? Relembrar, recordar é viver, já dizia o velho ditado, né? Recordar é viver, para a gente poder esclarecer, dar luz, como bem a gente sabe fazer, né, amigos? Dar luz a algumas situações para a gente poder elucidar e trazer informações para a turma que está escutando a gente aí. Beleza. Feitas as devidas apresentações, claro, e obviamente o título é um clickbait para quem vai cair aqui de paraquedas. A gente não vai falar do que Bolsonaro está agredindo, está atacando o STF. Porque se você tiver o mínimo de juízo, você vai. Se você colocar aí agora, vai colocar aí no Google, abre o Google aí, coloca aí. Barroso, Bolsonaro. Rosa Weber, Bolsonaro. Você vai ver. Você não precisa colocar que ataca, né? Se você colocar o nome de um ministro do STF mais o nome de Bolsonaro, você vai ver. Não fala xingar, né? Mas sempre um comentário ácido, com aquela coisa meio floreada, né? E os nossos jornalistas eles não perguntam, né? Eles só dão o microfone e o ministro, né? Os iluminados falam, né? Então, eu acho até uma coisa que a gente precisa questionar, né? Por que os jornalistas não perguntam, né? Fazem perguntas para esses caras realmente tem que pensar, tem que falar algo de debate pronto, né? Sempre algo meio combinado, sempre muito ali já tudo desenhadinho. Então o programa de hoje é para falar das vezes que o STF atacou o Bolsonaro, porque são inúmeras vezes, né? E eu trouxe esse tema para os nossos colegas, porque, claro, está em voga, né? Essa luta aí sobre o voto impresso. Acredito que nesse momento, infelizmente, a gente deve ter perdido, né? Porque aí há mais um ataque aí, né? Porque no caso não um ataque ao Bolsonaro, mas a gente, né? A maioria que queria a transparência e um certo ministro aí, ou um certo iluministro, que é o presidente do TSE, só tem a obrigação de cuidar daquilo ali, foi até audiências, não lembro se foi o Senado, foi a Câmara, né? A Câmara, mas foi lá, não debateu, não respondeu pergunta, só fez aquele discurso de segurança, porque é muito seguro, isso e aquilo, mas por debaixo dos panos, ou melhor dizendo, né, fora dos holofotes, fez reunião com caciques de partidos, e de uma hora para outra foram mudadas pessoas, e o voto impresso foi morrendo até o ponto que acredito que nesse momento a gente já perdeu, né? Perdeu na comissão, que estava na cara que ia perder, mesmo o Arthur Lira tentando trazer para o pleno, né? Eu acredito que, pelo que eu vi, até ouvi alguns deputados falando das mesmas besteiras de sempre, né? Que vamos voltar ao papel, né? Todas aquelas bobagens que a gente já sabe aqui, inclusive a gente tem vídeo aqui falando sobre a questão do voto impresso, uma audiência que foi feita em 2018, se não me engano, em que a gente já explica, já é explicado ali na audiência a questão de como seria o voto impresso, a pessoa não pegaria no papel, como a nossa futura primeira-dama, né, a primeira-dama de Recife aqui, né, disse que as pessoas iam pegar o papel e tal, e ela, como ela nasceu, né, numa favela, ela sabe que as pessoas iam acabar vendendo seus votos como se isso não acontecesse atualmente, né? Uma pessoa que diz que já foi pobre, que conhece a realidade, mas parece que vive num outro mundo. Então ninguém vai pegar no papel. Você votou, vai aparecer lá
o comprovantezinho bateu com o que você votou, ele vai cair e vai ficar num local separado, para que caso haja a necessidade, se faça a contabilização, né? E só um detalhe, Felipe, só um detalhe aí que você falou, só a questão é a seguinte, teria isso e o nome da pessoa não estaria registrado na cédula que cairia. Porque as pessoas ficam dizendo assim, mas aí vai perder a questão do voto é secreto. Não, secreto, né? Essa cédula não teria o nome, só teria o registro do que você votou. Aí você teria a condição de saber que aquilo que você votou era exatamente o que você colocou na urna. Mas uma outra pessoa, quando fosse contabilizar, não ia ver o seu nome. Então, não ia haver perseguição, não ia haver, por exemplo, um jeito de fotografar para contabilizar os votos, vender essas coisas. Não teria. Mas, pelo jeito, né, o nosso parlamento decidiu continuar com certas manias, né? E só para fechar, para a gente não fugir muito do tema do nosso papo de hoje, aquele BU, né, que o pessoal fala que, mas olha a conferência do BU. BU é o papelzinho que vai imprimir, a pessoa vai mostrar a quantidade total de votos para cada candidato, mas não tem como você saber que o seu voto foi para aquele cara. Então, é a coisa mais ridícula do mundo. Quem já teve o desprazer de esperar acabar o processo lá para ficar para esperar escolarem lá o papelzinho, né, que é o BU, você vai ver que não tem nem como você comprovar nada. Eu tive o desprazer de esperar uma vez na minha vida. Fui olhar aquilo ali, o que é que isso prova? Não prova nada, não tem nada aqui. Mas assim, partindo para o nosso assunto, pra gente, que a gente já falou sobre o voto impresso, né? Que infelizmente, como eu falei, nesse momento a gente está gravando aqui bem antes, né? Mas acho que na sexta-feira deve estar consolidada a nossa derrota, né? Mas aí o presidente falou que tem cartas na manga, né? Então vamos ficar esperto aí. Mas falando do nosso assunto aqui, a gente sabe que o STF já, de diversas formas, não de forma de xingar nem nada, mas sempre cutucou, né? Até o próprio Temer mesmo sofreu com isso, né? O vampirão, né? O que foi escolhido lá pela Dilma, né? O Temer já sofreu com isso. E o Bolsonaro, obviamente, já tinha imprensa contra a classe artística. Não seria diferente ter a justiça também, né? Que tem muito militante contra ele. Então, o primeiro ponto que a gente separou aqui, e que é engraçado, porque foi no começo, veja bem, na diplomação do Bolsonaro, eles que a Rosa Weber, né, dizem que é a mulher que fala e não se entende nada do que ela fala, né? Ela entrega lá na diplomação, né, e dá uma Constituição, uma cópia, né? Uma cópia da Constituição para o Bolsonaro, e aí ela fala que, né, que ele tem que se ater ali à Constituição, né, respeitar a Constituição, né, e que é uma coisa que os próprios ministros do STF não fazem, né. E aí você vê, né, o cara vai assumir, o cara não é presidente ainda, e a pessoa já chega para ele, que para mim, para bom entendedor, minha palavra basta, né, isso é um tipo de insinuação de que você é um cara que parece que não vai respeitar a Constituição e não vai jogar dentro das 4 linhas da Constituição, né? Então isso fica muito claro que é um tipo de provocação, mas claro, o Bolsonaro sempre levou na boa, tudo mais, e conseguiu levar aquilo tranquilo, né? Tanto é que você tem aquele sorriso, aquelas fotos, mas você tem ali o primeiro ponto, né? Rosa Weber pedindo para o Bolsonaro respeitar a Constituição, né? É como se eu assumi como presidente, assumo um cargo que, como se eu não conhecesse as regras que regem o meu cargo. Além de você desconfiar da pessoa, tirar a pessoa como otária, né? Como burra, né? E aí eu queria jogar para os amigos aí, primeiramente para o Isaac, né? O que você achou aí desse momento aí que a Rosa Weber dá essa Constituição e diz aí para o Bolsonaro respeitar, né? Ele tem que respeitar a Constituição, né? O que você achou aí desse momento aí, desse ataque do Bolsonaro, né? É um momento totalmente desnecessário, mas isso daí tem método, né? A gente sabe que o que eles queriam colar na época da eleição e que, na verdade, hoje eles ainda tentam colar, embora as pessoas que são apoiadores do Bolsonaro já
estão bem distantes disso, mas a gente vê que eles tentam colar, porque eles querem emplacar essa coisa do Bolsonaro como a figura do militar, como alguém que não respeita a Constituição, que vai brigar contra aquilo que é certo, que vai ter uma repressão, uma ditadura e tal. Então, nessa época, ainda estava muito em voga, mas mesmo assim eles tentam ainda fazer essa estratégia, e mostrou ali que já haveria uma certa animosidade entre os poderes, o que é uma coisa muito ruim. Isso é horrível, porque no caso do Poder Judiciário, ele não tem esse viés político, né, não deveria ter, para poder guiar a questão do país, porque eles foram escolhidos, tudo bem, eles foram escolhidos por políticos. Na verdade, por mais que teve a escolha do Cássio Nunes Marques e possivelmente a do André Mendonça, pelo Bolsonaro, essa questão de eleição de ministros do STF realmente é discutível. Mas, assim, uma vez que eles entraram lá, não deveria ter PT, não deveria ter nada, eles são juízes. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Diante disso, isso daí ficou realmente uma situação muito lamentável, porque você já cria uma animosidade que agora, anos depois, está se evidenciando de forma muito tensa, e a gente não sabe até onde vai chegar, né? Porque a gente vai falar de outros atores aí que, durante o programa, a gente não sabe de onde vai chegar isso. Mas é fato que, se você for pegar toda essa trajetória que a gente vai discutir sobre o programa, a gente vai ver esses pontos em comum, que são pessoas que sempre quiseram colar essa questão dos militares dentro da repressão. Por quê? Porque eles querem manter a narrativa, manter o mito fundador da esquerda. O mito fundador da esquerda brasileira foi a luta contra os militares. O mito fundador da esquerda de outros países tem outros viés, mas o mito fundador da esquerda foi justamente a luta contra os militares repressores. E não vai fazer bem ter militares que, de repente, possam fazer a redenção, entre aspas, diante da cultura, do que eles pensam. Então, quanto mais eles colocarem essa questão do Bolsonaro genocida, do Bolsonaro repressor, eles vão colocar assim, eles tentam colocar essa coisa do ladrão, mas o ladrão é muito menor, porque é como eu já falei algumas outras vezes, essa questão de você se colocar-se como repressor, como mal, como um cara que vai causar uma ditadura, não sei o quê, causa inevitavelmente, por isso que a gente rediscute questões de outros políticos aí, que isso aí não é o tema do programa. Essa questão de ficar tocando muito essa coisa de ladrão, 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 porque, infelizmente, para o povo, essa coisa de repressor, ditador, tal, tem muito mais peso do que ladrão. E eles vão fazendo isso com o Bolsonaro. Mas pode tocar o barco aí. É isso mesmo, aqui. Só para ensejar um pouco do nosso amigo, antes de passar a palavra pro Ivan Newton, deixa eu ler só aqui o que ela fala, né? Na posse do... Aí. Senhor presidente eleito, né? Tem inegável relevo ao compromisso reafirmado nesta casa de que o respeito incondicional pela supremacia da Constituição será o norte do governo de Vossa Excelência, né? Ou seja, como eu falei, praticamente você nunca viu, o cara nunca foi presidente, né? Mas você já começa uma posse, uma entrega de diploma, né, como presidente, já meio que desconfiando da pessoa. Eu não sei, eu não teria muita vontade com esse tipo de pessoa me recebendo assim. E você, Ivonito, o que achou aí desse primeiro momento aí do começo do presidente Bolsonaro, né? Eu queria fazer só um adendo aqui, Felipe. Pegando esse gancho aí dessa ministra, eu queria voltar um pouco mais atrás. Eu vou aqui na data do dia 6 de novembro de 2018. Você está falando em eleição, eu vou falar
pós-eleição, né? Eleição não, você está falando aí em posse, eu vou falar em pós-eleição, numa reunião que teve entre o ministro Dias Toffoli, né? Que na apresentação ali do novo presidente eleito, por ocasião daquela época lá, e ele dizia assim, ó, lembrando que o deputado federal se comprometeu com o povo brasileiro durante a campanha, ele diz assim, ó, também cumprimento ao presidente eleito que no último ato de campanha, Vossa Excelência estava exatamente com esta Constituição à mão e celebrando que, uma vez eleito, iria cumprir, como vai cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Então, veja, enquanto você está falando ali, talvez no dia 1º de janeiro de 2019, eu vou 2 meses antes, né? Ali, logo após a questão do segundo turno, né? Então, já tinha ali algum tipo já de indagação, já de situações em referência ao chefe do executivo como possível ditador, porque isso já começou na pré-campanha. Então, veja, quando você começa a alimentar, como bem Isaac falou, o que é uma narrativa? A narrativa é isso, você pega uma história, ela muitas vezes não é nem verdadeira, e você joga tanto aquelas situações para o debate público, que aquilo ali ele se torna muito volumoso, independente de ser verdadeiro ou não. Então, o que foi que aconteceu durante a campanha? Estou fazendo só esse retorno aqui às bases, para poder a gente entender e chegar até os dias de hoje. A que ponto chegamos, né? Então, você já tinha na campanha pré-eleitoral um vestígio ali, um resquício, uma fagulha acendendo o fogo de, o cara é um militar, o Brasil não pode mais voltar aos tempos de regime militar, o Brasil hoje já é uma democracia sólida, sempre usando a palavra democracia, né? Isso eu estou falando das mídias pautando esse tipo de observação, esse tipo de narrativa, as mídias, a classe artística, todo esse pessoal, e aí, obviamente, com o STF não foi diferente. Então, tá aí, eu nunca esqueço dessa fala aqui do ministro, na época, né, Dias Toffoli, e aí, corroborando com essa informação do Isaac, você vem com a ministra também juntando, aí você já começa a formar um conceito e um pré-conceito em relação ao presidente que não tinha nem tomado posse ainda. Mas como ele é um ex-boina verde, tem todo um histórico militar, né? E aí tem essa questão da nossa história, né? Durante os 20 anos de regime militar, que carece de muitas informações para que a verdade venha à luz, você já começa a empurrar na figura desse novo chefe do executivo, né? Uma pecha de um ditador, de um cara que exalta o regime militar, como é que o povo brasileiro elege uma situação dessa, torna, né? E aí você começa a coisa tomar corpo, formar corpo, e aí ele vem tentando governar, e aí você começa a entender que o legislativo começa também a ir nesse mesmo rumo, aliado em paralelo com o judiciário, né? E aí ele vai tentando governar, e nesse meio tempo vem surgindo outras declarações mais graves e mais contundentes, enquanto isso o presidente tentando, como sempre, fazer o seu trabalho, né? Como o pessoal não sabe lidar com um homem que tem um temperamento forte, né? Que tem uma personalidade forte, pensa que todos os homens são iguais a youtubers aí de cabelo pintado, que são tudo um bando de maricas mesmo, não sabe lidar com um presidente dessa estirpe, e ao mesmo tempo você percebe que já tem situações aqui do próprio Toffoli já entrando aí numa situação de investigar, pedir para investigar um inquérito criminal para apurar notícias falsas, né? As famosas fake news, como queiram fazer a nomenclatura, a ataques feitos à ministra da Suprema Corte. Pessoas essas que são intocáveis, né? Então, você pode chamar os outros do que quiser, de regimes
ditatoriais, isso, aquilo, mas ao mesmo tempo já faz uma caça às bruxas aí de situações que eles consideram que, como são os grandes semideuses dessa nação, eles se acham o dono dessa nação, eles podem fazer inquérito contra quem quiser, com pauta do que quiser, e por isso fica, e por isso está tudo certo. Então, era essa abordagem inicial que eu queria fazer, trazendo a luz a esse fato, que eu não sei se os amigos estavam lembrados, mas eu queria dar sequência pegando daí para frente, entendeu? Já falamos ali de 2018, já falamos aí do início de 2019, e vamos dando corpo ao nosso bate-papo. É assim, Felipe? Sim, sim, eu realmente não estava lembrado. Eu acho que a data dessa entrega de diplomação que eu citei, acho que foi em dezembro, se não me engano. Realmente você falou aí, foi antes, né? Perfeito, bem lembrado, viu, Felipe? Isso aí mesmo. Então, assim, você vê, se foi, por exemplo, entre novembro de 2018 para dezembro ou janeiro, na posse do presidente, você já vinha que já tem um histórico, né? Então, você pega o ano de 2017, já pega o ano de 2018, ao longo do ano de 2018, que culmina nessa situação em que tanto Dias Toffoli já se pronuncia, bem como a ministra, né, do STF também, aí você já começa a coisa a tomar corpo, não é assim? Sim, sim, isso mesmo. E assim, uma outra coisa também que eu estava lembrando, né, sobre essa questão do começo, né? O próprio, primeiramente, algo que eu também lembrei agora, você tem você tem até hoje, na verdade, né, o julgamento da chapa Mourão e Bolsonaro ainda tá, veja, a gente tá praticamente já para 2022, novas eleições, e ainda se encontra lá o julgamento da chapa, né, Mourão e Bolsonaro. E aí você tem ali aquela questão das fake news, que foi aquela jornalista lá, né? E aí a gente vai acabar também aproveitar para falar um pouco da CPMI e da fake news, porque pode parecer ou não, eu sei que muitas pessoas estiveram envolvidas, as pessoas foram chamadas lá, o presidente não foi, lógico que não foi porque não pode, né? Mas se esses caras pudessem, levariam o presidente para lá. Mas foi uma clara relação que a gente estava traçar do presidente e seus apoiadores. Tanto é que não foi ninguém de esquerda para lá. Ninguém de esquerda foi investigado, foram atrás de deputados bolsonaristas, inclusive, não lembro agora, teve a prisão do presidente. Apesar que tá assim, vamos organizar, né? Tiveram pessoas que realmente exageraram, né? Aquela coisa, a gente tá numa posição, né, o conservador, a pessoa de direita, que a gente faz o certo, segue as leis, a Constituição, e a gente, por mais que a gente seja correto, a gente precisa ter a paciência, né, essa tranquilidade que às vezes o Bolsonaro mostrou muito, que algumas pessoas não entendem, né? Poxa, mas fulano tá sendo aí, foi preso, teve a investigação, no caso, estou falando na época da CPMI das fake news, né? E o Bolsonaro não fala nada, por que ele não fala nada, né? Porque, primeiramente, assim, a cada um, né, infelizmente ou não, cabe ter o cuidado de si mesmo, né? A autopreservação. Se eu sei que quando os esquerdistas vão lá no STF, sei lá, pintam, soltam bomba, tudo mais, não acontece nada, infelizmente, né? Mas se eu como uma pessoa de direito, vou lá e grito lá, sei lá, o meu grito de guerra com o meu grupinho lá, 300 de alguma coisa, né? Uma clara referência a um grupo aí. Ou boto tochas, por mais que seja até meio absurdo, né? Tochas, não sei eu só fazia um negócio desse, mas enfim. A gente sabe que o julgo é desigual, né? Uma coisa que as pessoas não parece que passa despercebido. O julgo é desigual. A gente vai ser tratado de forma diferente. Todas as formas, de todo jeito vai ser tratado diferente um conservador. Por quê? Por mais que esses caras digam que não são de esquerda, o Edson Fachin não é de esquerda, a Rosa Weber não é de esquerda. Mas não importa o que eles falam, não importa o que eles defendem, né? Que é o que acontece muito quando a gente conversa com algumas pessoas, né? Acho que você já deve ter acontecido com vocês, aquela pessoa que faz assim. Aí eu digo, o Lula
roubou, né? O Lula corrupto, né? A pessoa, não, veja só, isso aí eu não sei, porque não tem prova, né? É porque, na verdade, todo mundo rouba, né? Todo mundo rouba. Então, assim, não tem, tem ninguém que se salve. Eu acho que todo mundo, se eu perguntar aqui aos meninos, eu acho que todo mundo já conheceu alguém assim, né? A pessoa começa falando, não, que veja só, porque a política é um negócio que tem todo mundo errado. Aí no final acaba defendendo quem, né? O ladrão, né? Que é o cara que rouba, mas faz, né? Que é o famoso rouba, mas faz. Então, para eu sintetizar o meu pensamento aqui, a CPMI das fake news foi uma forma de tentar atacar o governo e tentar fazer com que a eleição, né, ou seja, até que a gente tratou uma vez aqui, que houvesse um terceiro turno, na verdade, né, que foi justamente fazer com que a campanha do Bolsonaro tivesse sido uma campanha fraudulenta que utilizou disparos automáticos. Então, e de forma clara, né, e objetiva, a intenção da CPMI, dessa CPMI, que foi nomeada de meme, né, CPMI do meme, foi tentar achar indícios de que o presidente utilizou sua rede, né, a turma do gabinete do ódio, né, para ser eleito, né. E a gente sabe que para quem lembra da época da eleição, né, o presidente foi esfaqueado, isso gerou comoção, as pessoas foram fazer campanha para ele, né? Inclusive uma certa Peppa Pig, né, também fez muita campanha para ele, foi atrás, se juntou com calcinha apertada para fazer campanha, né, que depois rejeitou, e a gente teve toda aquela situação depois de um ano e pouquinho de governo, de pessoas que, infelizmente, traíram o governo, né? Mas trazendo para aqui, para o nosso bate-papo, eu tô tentando aqui lembrar de mais alguns pontos. E eu estava vendo aqui o nosso amigo, né, o nosso querido. É engraçado que esse pessoal, né, os ministros do STF, né, você tem cada um assim. A gente hoje em dia acaba sabendo mais o nome dos ministros do STF do que até os próprios jogadores da seleção, né? E aí um dos nossos iluminados ministros, né, que é uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo admira, que é o Gilmar Mendes, né, um cara que nunca soltou ninguém, né, que não tem, né, uma suspeição, inclusive, né, acho que foi, se eu não me engano, ele foi professor de um certo deputado, né, de um grupo que é livre, né, do Brasil, né, que hoje estava junto da esquerda lá com uma plaquinha de democracia, enquanto havia os desfiles dos tanques lá, algo que já tinha sido organizado há meses atrás. Estava lá esse deputado de um Brasil livre aí, né? Um certo Kataguiri, né? Que também se juntou com essa turma para, né, para impetrar lá o pedido de impeachment, né, que não deu em nada, né? Ele é aluno, né, do Gilmar Mendes, né? E aí o Gilmar Mendes falou a ocasião aí dessas discussões sobre o voto impresso, né, sobre a segurança, na verdade, do voto. Gilmar, aí eu vou ler aqui o enunciado aqui, que vocês podem achar facilmente aí, né? Como eu falei, colocando o nome do ministro e o nome do Bolsonaro, você vai achar só elogios, né? Então, Gilmar Mendes compara Bolsonaro a Napoleão de hospício e pede que prove fraude nas eleições, né? Claro que isso aqui já está datado, né? Porque atualmente, né, a gente teve ali a exposição do processo, enfim, do que ocorreu, né, da invasão dos servidores do TSE. Então, eu não sei o que foi que o Gilmar Mendes falou depois, né? Mas aí tá essa piadinha aí dele, né? Comparando o Bolsonaro com o Napoleão de hospício, né? Como se ele fosse louco, né? Um louco que não quer que a eleição seja da forma que ele quer, né? E também aproveitar também para pegar o gancho e juntar com mais um ministro aqui, né? O Edson Fachin também falou, né, sobre a ocasião dessas discussões, né? Eu vou ler aqui também para vocês, que não é de se espantar que um líder populista, ou seja, Bolsonaro, né, queira suas próprias regras para disputar as eleições. Ou seja, para esses caras, né, como a gente sempre tem relacionado aqui, não importa se é verdade ou se é mentira, não. O que importa é a narrativa.
E eu queria jogar depois dessas duas declarações, e que a gente vai acabar falando de toda forma da questão do voto, né, do voto impresso. Queria que o Isaac falasse um pouco sobre essas declarações e como a gente consegue perceber que esses caras não se preocupam, né, se é verdade ou mentira. E aí nossa imprensa, de uma forma bem, né, maleável, não questiona esses caras, né? Isaac? Realmente não questiona. E cada vez mais é uma coisa lamentável, sabe? Porque, assim, eu vim de uma época, acho que assim, nós não somos velhos, mas, enfim, nós todos aqui já passamos dos 30 anos, em que você tinha na escola, justamente até levando-se em conta muito dessa questão desse movimento aí revolucionário e tal, que você tinha que fazer questionamentos e tal. A questão é a seguinte, a coisa ela se alternou de uma maneira muito, muito interessante, porque na época em que essas pessoas eram oposição, valia essa questão do aluno, das pessoas questionarem, né? De quererem falar que você tem que ter opinião, que você tem que ter esse tipo de coisa. Quando eles dominaram, vamos dizer assim, a narrativa, hoje você já não precisa mais de tanto questionamento assim. É muito interessante a gente ver como se joga essa dinâmica de época após época. E que é uma coisa meio estranha. E aí parte para esse princípio dessas declarações dos ministros, tanto do Gilmar Mendes quanto do Edson Fachin, porque são essas narrativas que são colocadas aí não são tão questionadas como a imprensa. Ou seja, quando tem pessoas que questionam, que procuram, enfim, tentar trazer, e de certa forma o Bolsonaro ele representa um grupo maciço de pessoas dentro da sociedade e que se fazem questionamentos acerca de diversos assuntos, e esses assuntos não é diferente. É muito importante até frisar essa frase do Fachin, né, que o presidente, logicamente, está no poder, vai querer ter a eleição da maneira que ele quiser. Isso daí trata-se de um tremendo absurdo, porque quem já viu todas as questões do voto sabe muito bem que não era vantagem para ninguém isso aí. E com essa questão aí está claramente uma vantagem para essas pessoas. E isso daí é muito claro. Isso daí é muito claro que há uma certa vantagem, porque enquanto você não tem uma plena lisura de diversas questões, vale a versão de um e vale a versão de outro. Isso para qualquer coisa da vida, né? Se você não tem uma prova cabal de qualquer coisa da vida, se você vai ter uma discussão com a sua mulher, aí de repente a sua mulher dá uma doida e aí ela vai e diz que você agrediu ela, ela vai, se bate lá e diz que foi você que agrediu ela. Se não tivesse a perícia da polícia para ver que realmente ela bateu nela, ela poderia dizer, e aí ela poderia fazer aqueles argumentos, aí seria a palavra dela contra a minha palavra. Como normalmente essa narrativa de que a mulher sempre sofre, e realmente muitas vezes sofre, mas quando você coloca de narrativa, isso acaba favorecendo mais a essa pessoa, no caso as mulheres, não estou dizendo, acontece muitas vezes, mas entendo, se você quiser fazer uma mentira, né, sempre cai mais para esse lado. Então, fica a palavra de um contra a palavra de outro. No caso dessa questão das eleições é o seguinte, se você não puder comprovar, aí fica a palavra de um, a palavra de outro. No caso das pessoas do voto, vão dizer, não, nós comprovamos que é seguro. E aí
o Bolsonaro e a turma vai dizer, não, nós estamos mostrando vários indícios de que não é seguro. Mas se você não tem a lei, se você não tem a prova cabal, vai ser sempre essa questão de segurança. E vai ser sempre a questão da palavra de um com a palavra do outro. E é isso que eles querem sempre. Essas declarações, esses ministros só alimentam cada vez mais essa questão da palavra de um contra a palavra de outro. Isso é uma coisa que eu detesto, mas tem gente que gosta disso porque vai dar possibilidade para certos grupos antagônicos entrarem mais no âmbito político, vai dar oportunidade para pessoas que se dizem apoiadores ganhar um cascalho em cima disso, porque vai inventar uma certa revolta popular. Há, sim, pessoas honestas que estão realmente se discutindo, mas a gente sabe que tem pessoas que estão se aproveitando. E tudo isso não só gira uma questão de você dar garantias de alternância de poder, sendo que as garantias essas que não são as verdadeiras garantias, as garantias lícitas, enfim, e vira também um grande mercado para pessoas pessoas que falam, que defendem diversos aspectos políticos. Então, tudo isso gira um grande mercado e que a verdade não vende, né? Assim, a verdade, assim, quando você fala a verdade no escuro, ela não vende. Então, isso daí gira, assim, de um grande mercado, um grande esquema para continuar essas coisas. E esses caras vão falar sempre isso. Enfim, Felipe, vai, toca o barco. E aí, Vanilton, eu coloquei essas duas declarações aí do Fachin, né, e do Gilmar Mendes, mas a gente sabe que essa turma, de forma deliberada, e sempre solta uma coisinha como nazista, né, sempre tem uma brincadeirinha com palavras soltas, e como eu estou sempre frisando, é interessante como eles sempre falam e ninguém pergunta nada, ninguém questiona. Eu acho incrível, assim. Eu, como jornalista, inclusive eu sei, né? Não sei se foi não sei quem foi que falou, não lembro agora o nome do apresentador, que um determinado ministro do STF tem costume de pedir a cabeça. Inclusive, um dos que eu citei aqui pediu a cabeça dele várias vezes na emissora, mas não conseguiu ser atendido. Ou seja, esses caras têm muita influência, né? Que a gente sabe que tem. Eles, afinal de contas, eles decidem tudo, né? Até decidem coisas. Ações que tem parente no meio e eles não se sentem constrangidos em estar ali, né? Como assim, as boas práticas, diria que o cara tem que se declarar, né? Não lembro agora o termo que fala, mas assim, tem que se declarar, não pode participar daquele julgamento, mas eles não têm vergonha disso, né? E continuando a nossa pegada sobre o que o STF tem feito em relação ao Bolsonaro, o que você achou aí dessas declarações aí? Acho que eu lembro que a gente falava sobre até essa questão do Napoleão, né? E o que você achou dessas declarações aí, Ivan Newton? Desculpa o microfone desligado aqui. É interessante, sabe, Felipe? Você lembrou bem aí. Vamos falar aqui. Napoleão, né? Napoleão nos remete a quem? Napoleão Bonaparte foi um grande assassino em série que logo após a queda da Bastilha, como a monarquia francesa ela veio abaixo, né, à custa de cabeças. Liberdade, igualdade e fraternidade à custa de cabeças, de vidas até inocentes naquela época ali, para se trazer uma revolução. Então, você pegando essa declaração, então já temos um que fala de Napoleão, comparando o chefe do executivo a Napoleão. Eu vou complementar as suas informações aqui, falando isso aqui, ó. Racionalidade vencerá o obscurantismo, diz o ministro Fux na sua primeira sessão do ano no STF. Isso aqui foi dia 1º de fevereiro de 2021. Pegando esse gancho aqui, a gente vem e diz assim: o Brasil precisa de um choque de iluminismo
diz o ministro Barroso quando foi essa declaração aqui? Isso aqui foi tudo, olha só, 9 de maio de 2020. Tem outras declarações que nos remetem a 2018 também, complemento aqui, dizendo essa daqui, olha só, vamos lá. Em mensagem a ministros do STF, o ministro Celso de Mello compara Bolsonaro a Hitler. Então, veja, você consegue fazer aqui a montagem do quebra-cabeça, amigos? Os caras se auto-intitulam os patriarcas, os semideuses da verdade, da derrubada de instituições, né? Porque a gente precisa remeter à história isso aqui. Nós estamos falando de história. O que foi o movimento iluminista, que foi o precursor, né, das ideias que lá na frente, em 1789, destruiu a monarquia francesa, alegando situações que, claro, a gente sabe que tiveram erros, mas erros esses que não valia a cabeça de tantas pessoas. Essas ideias que começam assim, não terminam acabando bem. Você começa, como eu falei aqui atrás, você começa toda uma história narrativa em 2017, em 2018, colocando um alvo, né, na testa do então candidato à presidência da República, com esse termo, né, muito pesado e muito forte de um ditador. Esse pessoal nunca viu uma ditadura na vida, nunca passou por uma situação de que é ditadura de verdade mesmo, nunca passou por isso e quer vir pagar dos grandes, né, patriarcas, né, se auto-intitulam aí os mestres do iluminismo contra um obscurantismo, contra um Napoleão, contra um Hitler, né? Mas, no entanto, quando a gente vai ver os fatos, as situações, amigos, quem são as pessoas e quem é o poder que, de fato, foge à Constituição, e se foge à Constituição, foge à lei e foge ao que eles tanto falam, que é a democracia. Essa palavra virou chiclete em boca de banguelo, que qualquer um fala dessa palavra, ela vai para um lado, vai para o outro, falam o que quiser, e, no entanto, que democracia é essa? Que só um poder é realmente poderoso, interfere de fato nos outros poderes, são eles os juízes, os julgadores, não é? E está tudo muito bem, com o apoio praticamente geral da mídia, dos grandes nomes em relação à opinião pública, e fica por isso mesmo. Então, assim, é muito forte, são muito fortes essas declarações, sabe, Felipe? Sabe, Isaac? Amigos que estão aí nos escutando, são muito fortes. Inclusive, eu acho que são dignas até de você ter uma resposta à altura, no sentido de eu não sei se pode chegar a ter uma destituição de poderes, ou isso é muito pequeno para a altura do cargo que eles exercem, ou pode ficar por isso mesmo. Não, mas vocês não falam tanto em relação à liberdade de expressão. Mas veja, qual é o limite? Aí nós não estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de um ataque gratuito, ilegal, né, para com um poder que não demonstra um fio de cabelo sequer, que está fora da Constituição, que pode agir até fora dela a hora que quiser. A hora que quiser, ele pode chutar o pau da barraca desse negócio, mas, no entanto, a gente não vê uma só Inclusive, mano, tem muita gente, desculpa te interromper, mas tem muita gente que anseia, assim, eu tenho muito cuidado com isso, mas que anseia que ele realmente chute o pau, né, da barraca mesmo, que
um 4-2 para cima, com ele no comando. Claro que eu não vou nem entrar nessa questão, porque eu não sei se isso seria possível. A gente sabe que 1-4-2 é constitucional, né? Se está na Constituição, é constitucional, né? Então, assim, não vai discutir aqui, não podemos falar. Podemos falar sim. As pessoas podem pedir sim, porque está na Constituição. O que você não pode pedir é que quero a morte de fulano. Né? Você não pode, lógico, né? Que aí está incitando um crime. Mas o 1-4-2 você pode pedir. Agora, assim, se isso é possível, se isso é válido, tem que se avaliar a estratégia. Graças a Deus, pelo que eu tenho visto, ele tem uma estratégia, está sendo colocada, inclusive mais na frente a gente vai tratar mais de um ponto que denota bem que ele tem uma estratégia, que algumas pessoas estavam duvidando. Então, só esse meu parte, mas pode continuar. Não, então, Felipe, complementando e finalizando aqui, para não se alongar muito, então é isso. Então você pega, como você falou, porque ele pegou a cabeça. Então, eles realmente estão para guilhotinar as pessoas mesmo que são contra as pessoas que constituem o STF. Veja bem, nós somos aqui todos a favor da democracia, que ela se baliza nos 3 poderes independentes e harmônicos, pelo amor de Deus. O cara que tem um mínimo de leitura de história sabe como foi que surgiu esses 3 poderes, obviamente na Revolução Francesa, mas de uma forma completamente equivocada, né? Diferentemente como surgiu a democracia americana, né? Após a dissolução do Império Inglês, né? Então você pega e toma por referência as coisas boas e deixa de lado as coisas ruins. Então veja, como é que você tem ministros que colocam pautas essas que infelizmente já estão aí no anseio do povo. Você pega pautas como ativismo pró-drogas, ativismo pró-aborto, ativismo LGBT, ativismos esses que a sociedade brasileira ela precisa entender melhor para poder debater melhor com os argumentos corretos, para que isso, a população, a massa da população venha dizer assim, olha, o Brasil, pelo menos na sua grande maioria, como é uma democracia, então a maioria democracia, vem e dizer aos legisladores e juízes dizer assim, olha, o brasileiro não quer isso. Então, como é que você tem esse pessoal que legisla e julga ao mesmo tempo a revelia do executivo? O executivo parece estar ali só brincando, está ali numa situação que nem fede, nem cheira, como diz a história. Então, assim, que tipo de ministros são esses que estão ocupando essa instituição que é tão honrosa, né, para o Brasil, que é tão importante que ela se tenha, que não deixe de existir de maneira alguma, muito pelo contrário, mas que exista com pessoas idôneas e pessoas que realmente saibam o que estão fazendo ali, além das suas pautas pessoais, que você tem algumas situações que você vê que é pessoal ali, e eles usam o seu poder, da sua toga, para poder tocar aquela instituição. É um desastre completo. Então, assim, finalizando, a ditadura não está partindo do poder executivo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, é essa a perspectiva que eu fiz, Luiz, e logo depois disso, foi em setembro, só para complementar a tua informação, foi em setembro que começou a CPMI das fake news, baseada em testemunhos de deputados e pessoas do poder público que outrora entraram no poder via carona da pauta bolsonarista, que depois viraram as costas por conta desse ou daquele motivo, nós sabemos quais, né? E pelo deputado aqui, como é o nome dele? Ângelo Coronel. E depois disso, depois que foi aberto esse inquérito aí, o que foi que aconteceu? Ministros do STF usando dessa CPMI, que já foi desmentida até por próprios depoentes, que eu nunca esqueço aquele rapaz lá do jornal lá, que ele disse, não, eu fui chamado sim, mas fui chamado para fazer disparo de mensagens a favor do Partido dos Trabalhadores, na cara de um o Falcão, né? O Falcão, River, né? O cara, né?
Ranzinho, velho. Perfeito, na cara de Rui Falcão. Ele disse, aí o Rui Falcão disse, assim, bem, eu. Assim, então, o STF usa dessas situações que eu não posso afirmar, não tenho como afirmar, mas que tem o dedo de bastidores desse poder para levantar ou derrubar determinada situação. Quer uma prova? Você pega aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Alexandre de Moraes se reúne com adversários de Bolsonaro. A quem interessa? Um ministro do STF se reunindo com fulano ou beltrano, independente de ser adversário ou aliado. A quem interessa? Ele é algum candidato, alguma coisa? O que é isso? Então, assim, fica essa minha palavra aqui, finalizando com essa deixa aí que a gente descobriu entre hoje ou foi ontem, essas imagens que vêm aí de bastidores, Alexandre de Moraes se reunindo com Rodrigo Maia em situação, vamos dizer assim, atípica. Pois é, eu vi essas imagens hoje, né? Há uma foto eles se encontrando, o Rodrigo Maia, o Alexandre de Moraes e outra pessoa, não lembro agora, mas estavam bem à vontade, assim. Eu não acho que isso seja republicano, né? Porque se você tem adversários políticos de um presidente, enfim, tem atores políticos junto com atores, né, do judiciário, né? Eu acho que é no mínimo curioso, né? Saber o que eles estavam conversando ali. Quando você falou a questão da Constituição, e do papel dos três poderes, além quem dessa questão da origem, né, da Revolução Francesa, né, que tem assim, é complicado demais. Mas é interessante a gente notar, né, que quantas vezes a gente parou para falar, poxa, mas o STF já tomou uma decisão aqui que não era para ele tomar, né? Tá, o caso mais explícito é da investigação da fake news, que é, ou seja, que o STF foi a vítima, aí foi quem propôs a investigação, foi quem mandou as diligências e é o julgador. O cara, como assim? Isso não está em nenhum regimento, não há previsibilidade para isso. Ou seja, é um inquérito ilegal que está sendo levado há mais de meses e ninguém tem feito nada, né? Você fala, poxa, por que o presidente não faz alguma coisa? Aí que tá aquilo que eu falei antes, né? O que a gente faz, a gente precisa ter muito cuidado com o que vai fazer. Mas esses caras, né, pessoas que não se importam com a verdade, pessoas que vivem aquém de uma vida saudável, né? Pessoas que se consultam com seres humanos horríveis, né? Como um certo cidadão que já foi preso aí por abusar, né? Assim, pessoas que têm envolvimento com pessoas, até inclusive esse cidadão, né? Que é um João de alguma coisa aí, né? Que se vocês procurarem aí vou forçar um pouquinho aqui para vocês. Fala, Ivanito. Então, então, vê só, o cara se envolve com esse tipo de gente, né, que tem uma investigação pesadíssima, muito forte, mas que ao mesmo tempo fala que as liberdades religiosas, né, mas que liberdade religiosa para que religião? Né? Então você percebe, amigos, que é uma liberdade religiosa para um lado só, para outro não. Então, assim, a hipocrisia desse pessoal, e tem uma reportagem de 2013 de um ex membro da revista Veja, né, que até um dia desse era antipetismo na veia, pulsava, e um dia desse simplesmente abriu uma live com um dos maiores condenados do Brasil. E fez um bate-bola assim, como que nada tivesse acontecido, acabou. Aí você percebe, gente, o que é que acontece? A quem interessa? O que é que está em voga? O que é que está em questão? Para você, de repente, uma hora esculhambar, de repente, uma outra hora, você bater papo como se fosse um amigo. O que é isso? Então, assim, fica a dúvida. E outra coisa, para finalizar, esse repórter aí, ele fez uma reportagem sobre um dos ministros,
que ele fez uma investigação na qual ele descobre que um dos ministros tem envolvimento com a Open Society Foundation. Gente, organismos internacionais dentro do STF? Fica a pergunta. É importante só a referência que eu dei aqui, né? Se vocês quiserem procurar depois, né? Procurar esse cidadão João de alguma coisa que tá cheio de coisa no nome dele aí, né? Tá preso, né? E você procurar a Marina Abramovic, né? E procurar saber quem é a Marina Abramovic, o que é que ela promove, quem é ela, ou seja... Importantíssimo, importantíssimo. É bom deixar esses links aí todos, Felipe, porque... Sim, eu vou colocar as fotinhos aqui, vou colocar o link da tua reportagem aí do muito jornalista. Esclarecedor isso aí, viu? Então, quem quiser aí pode buscar aí quem é a Marina Abramovic, você vê o tipo de cidadão, né, que esse ministro do STF já lidou, né, quando esteve doente, enfim. Então é esse cidadão, né, esse ministro aí, né, que defende aborto indiscriminado, o uso de drogas, né, toda a agenda globalista, né. Então, e o interessante é que juízes, na justiça em si, né, a gente, pelo menos eu tinha a ideia de que o juiz não se manifestava, né? Fora dos autos, né? Pelo menos eu acho que essa é uma recomendação, né? Mas você vê todos eles, né? Do STF, praticamente todos eles, sempre fazendo comentários, sempre fazendo considerações, e você vê que se tornaram atores políticos, além de se acharem deuses, eles acham que podem opinar em tudo, né? Claro que eu opinar, né? Eu sou um cidadão, não tenho um cargo político, nem cargo no judiciário, nem nem no Ministério Público, nem nada. É uma coisa, mas um juiz, né? Um juiz da Suprema Corte está opinando em certos assuntos. Eu acho meio complicado, porque denota que se esse assunto for a julgamento, ele vai julgar com o que diz a Constituição ou com o que ele acha. E aí eu pergunto ainda mais. Um juiz, ele vai se basear na lei ou no que ele acha? O que vocês acham, né? A gente precisa pensar sobre isso. E para nos encaminharmos aqui para o final do nosso bate-papo, o último ponto que eu separei, acredito que a gente vai, provavelmente em outro programa a gente vai tratar mais sobre essa questão dos ataques que o Bolsonaro tem feito ao STF, né? Que na verdade a gente já desmistificou aqui que não tem nada de ataque, né? O que acontece é justamente no máximo um revide que o Bolsonaro faz, que a gente tenta fazer, mas a gente, infelizmente, nós não temos representantes tanto na Câmara como no Senado. Temos, quando eu digo que não temos, eu digo pessoas que realmente não estejam dispostas a bater de frente, porque no caso específicos do STF, quem pode bater de frente com o STF é o Senado. O Senado pode promover o impeachment, né? E eu não estou falando da questão de revanchismo. Né? Não gostei porque não gostam do Senado, do ministro tal, vamos tirar eles. Eu acho que nesse momento a gente já tem bastante. Não digo o que a gente falou aqui, mas se você for buscar aí, a gente já tem bastante elementos probatórios de que o STF não age segundo a Constituição. Eles agem segundo o que eles acham. E aí vira bagunça, né? Imagina se todo mundo for aí, você tá no seu trabalho e você começar a fazer o que você quer. Mas vamos fazer um exercício, né? Você trabalha no local, né? Cada um trabalha no local. Quem não trabalha, que Deus possa ajudar você a conseguir um trabalho, mas você que trabalha no local, todo local tem regras. Você imagina que regra de comportamento, regra de vestimento e tudo mais. Pelo menos um local que queira, né? Queira realmente evoluir, né? Como um serviço ou uma prestação de serviço ou um trabalho, né? Ele se preza até isso, né? No STF não é diferente, tanto é que, por exemplo, na Câmara, eu não posso entrar na Câmara com uma camisa normal assim, né? Um homem tem que estar de paletó, né? Enfim, todo paramentado, uma mulher com vestido, toda, né? Bem vestida, ou seja, em todos os locais tem isso. Você imagina que eu vou chegar agora sou advogado, vou chegar numa comarca, enfim, num julgamento, eu vou de bermuda. O que vai acontecer? Primeiro que eu não vou entrar, né?
Pelo menos eu acho que não vai, você não vai conseguir nem passar para dentro da sala da audiência, né? Mas aí você pode, então, realmente esse pensamento faz sentido. Então imagina que praticamente todo dia alguém, né, no caso, especialmente o STF, eles fazem o que querem, ou seja, eles agem da forma que querem, eles ultrapassam até os limites das 4 linhas, que inclusive no nosso papo que a gente vai, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente teve aqui no começo do 2020, tivemos a questão da pandemia, né, o que alguns chamam de fraudemia, né, um vírus chinês, e ali no auge, em fevereiro, se não me engano, o presidente manifestou sua preocupação e também, não lembro agora, se foi um comunicado, foi um alerta de que teria que ter um olhar mais atento na emergência, ter cuidado com os eventos, né? Com eventos de grande porte e tudo mais, né? E se você pesquisar aí, eu vou colocar aqui depois, todos os prefeitos das grandes cidades, governadores, falam que não vai ter problema, o carnaval vai poder ser feito de forma natural, e a gente viu que depois do carnaval, em março, né, até em fevereiro mesmo, mas em março, estourou os casos do vírus, né? E aí começaram as discussões do que fazer, o que não fazer. Chegando nesse momento, a gente sabe que os governadores fizeram o que quiseram, né? Prenderam pessoas na praça, caminhando, soldaram, né? Os prefeitos aí soldaram porta de comércio. E de onde essas ações adivinham? Do governo federal? Não. O STF decidiu que as ações que os governadores e prefeitos tomariam, ou seja, eles seriam, na verdade, os tomadores de decisão nas ações sobre o problema da pandemia, e podou, né, o governo federal das suas ações. E tanto é que se vocês pararem para pensar, né, quando se fala que o Calcinha Apertada comprou a vacina, ele não comprou nada, porque o recurso é federal, né? A questão de teste da doença lá, do vírus chinês. Ah, mas o governo deixou parado. Não. O governo ele tem a obrigação de comprar e disponibilizar. E aí as prefeituras, os governos têm a obrigação de ir lá e, se precisar, ir lá e solicitar. Então, assim, você tem ali, todo mundo tem suas obrigações e deveres, né? Deveres, obrigações e responsabilidades. E o STF, não lembro agora qual nomeação, mas eu vou colocar aí, explicitamente tirou a poder do governo federal de tomar as ações que com certeza não seriam fazer lockdown, essas medidas draconianas que não tem previsão em nenhum. Porque o que é uma quarentena? Uma quarentena, você pega um pessoal que está em suspeita de infecção de algo ou doente e separa. Mas uma quarentena com todo mundo que tanto quem está doente como quem não está doente, isso não existe. Não há parâmetro no mundo para você fazer isso. E o que é que ocorreu? O presidente falou, vou colocar as frases depois aí para vocês também, as frases que o presidente falou, que essa questão da economia a gente vê depois ia causar fome, causou fome. Todas as ações, todas as diretrizes do OMS, tudo se comprovou falso, ou inadequado, ou ineficiente. Você tem aí mais agora, né, para 21 aqui, 2021, as questões do Dr. Fauci, né, Anthony Fauci, que admitiu em conversas particulares que máscara não adianta, e aí eu não vou entrar tanto nessa questão, mas você vê que tem muita coisa que ficou aí que foi decidido praticamente ao sabor do momento, e acabamos chegando nesse momento em que o auxílio emergencial foi necessário para manter as pessoas vivas, né, porque fechar e não ter como ajudar as pessoas, foi o que os prefeitos e governadores fizeram, não adianta nada, né? Não adianta nada começar a dar agora um auxílio de alguma coisa, se no momento que a coisa apertou, quem realmente fez algo de efetivo foi o governo federal. Então, para jogar para os amigos aí, para a gente tratar desse último assunto, como é que vocês viram aí essa questão aí, voltando aí um ano, né, praticamente, da usurpação do poder, né, na verdade, não da usurpação, mas da atitude do STF de tirar os poderes do governo federal e depois corroborar
não explicitamente, eu não lembro agora se eles falaram, né? Mas não achar estranho que seja que o por exemplo, o presidente seja chamado de genocida se ele não tinha como fazer nada, se foi tomada dele a prerrogativa de agir, né, em relação à pandemia. O que vocês acharam aí desse último ponto aí que a gente está trazendo? Quais são as considerações que vocês fazem em relação a isso aí? Primeiro, nosso amigo Isaac. Tudo jogo, né? Tudo jogo. A gente sabe muito bem disso, porque é o seguinte, não estamos aqui questionando se deveria ser feito, se não deveria ser feito. Eu acho que deveria ter dado certos poderes para que os poderes que foram exigidos para o Bolsonaro para poder conduzir a questão da pandemia. Mas não vamos questionar a questão desse ponto, ou não foi. No caso, foi o caso do pessoal dos estados e municípios terem mais autonomia dentro disso. E se a gente for ver por questões... se a gente for ver para outros países, isso poderia até ser mais plausível, mas não vamos deixar isso de lado. A questão é o seguinte, é que uma vez, se essas pessoas elas tiveram essa responsabilidade e questões ruins aconteceram, né, você não pode responsabilizar o governo federal por isso, 100% por isso. Logicamente que nada é 0%, nada é 100%. A gente sabe que é uma questão de gestão pública, coisas acontecem, erros acontecem, mas como gestão, sabemos bem que há o imponderável, o inevitável. Essas coisas elas podem acontecer. E a partir daí, de todo desse inevitável que vai acontecer, infelizmente, pessoas vão morrer. Erros, questões de hospitais, dentro até do próprio hospital, podem acontecer, infelizmente, né? Mas, a partir daí, você faz a questão do jogo, né? que seria, né, essa questão do jogo, né? Você constrói todo um cenário através de que, apesar de que o Bolsonaro não estaria totalmente à frente das questões, e como não esteve, seria ele o responsável, porque é muito fácil. É muito fácil, pessoal, você sempre colocar a culpa das suas frustrações em cima de uma pessoa. Como, às vezes, tem coisas que são inevitáveis na vida. Ninguém quer que alguém morra. Mas chega no momento que certas coisas são inevitáveis. O que a gente pode fazer? Todo mundo tentou, ou alguém, sem querer, ocorreu um erro, ou alguém, na ponta da linha, fez algo realmente errado, e você vai culpar o cara lá de cima que nem te conhece. Então, você vê jogos assim, coisas terríveis que acontecem a respeito disso. Isso chega a ser demoníaco. Chega a ser uma coisa assim, impensável alguém fazer uma coisa dessa, porque a gente sabe, eu sei que aí jogar com a mente das pessoas, porque eu sei que muitos sofrem com dores que acontecem na sua vida, perdas, e às vezes você, no calor do momento, você vai ter que jogar para fora, e depois, com o tempo, você vai parar para pensar. Mas ver essas pessoas usando, manipulando da mente daquelas pessoas que sofrem para poder ter capital político, isso daí é de uma nojeira, de uma baixeza, sabe, sem tamanho. Né? Porque a questão é o seguinte, eu não sou contrário à oposição. Oposição tem que ter, mas uma oposição que seja construtiva, que possa dizer, olha, o que você está fazendo aí está errado, eu faria desse jeito, eu proporia fazer uma proposição boa. E aí, depois, na eleição, você vê, puxa, mas aquele cara teve boas ideias melhores. Isso não é a oposição que se faz no Brasil, principalmente esse daí que nós estamos vendo hoje. São pessoas que realmente
jogam o jogo mais sujo que se possa imaginar. Certo? Porque eu posso dizer o seguinte, houve erro. Se você for parar para pensar, vamos nas letras frias. Letras frias. Se for pegar, por exemplo, o cara que estava lá com Dória, do João Dória, o cara que estava fazendo a gestão lá com o João Dória, nem sei, pessoas responsáveis que estavam fazendo a gestão, seriam eles os responsáveis pelas mortes de São Paulo? Seria o João Dória o responsável pela morte de São Paulo? Não. Mas, aí, qual é o peso dele? O peso é ele jogar esse jogo narrativo para queimar o governo, e não só queimar o governo, isso causa uma instabilidade no país. Aí esse daí é o grande erro dele. Agora, se eu vou dizer, as mortes de São Paulo foram por conta do João Dória, aí é a mesma coisa do esquerdista falar que a culpa foi do Bolsonaro. O erro daí é ele fazer o jogo narrativo e aí você não ter uma leitura honesta do que realmente aconteceu em algumas questões de administração, que a gente pode analisar, que se pode ter erros, sim, acontece, mas eu não acredito que o médico lá na ponta da linha, ou até o diretor do hospital lá na ponta da linha de São Paulo, por exemplo, eles estavam realmente com uma intenção de matar pessoas. Ou seja, isso daí é uma coisa, sabe, isso de uma mente muito doentia. Agora, se utilizam das dores do povo, se utilizam do medo, porque muitas dessas pessoas nem sofreram nada. Se você for pegar, por exemplo, vamos supor, naqueles dados assim, 500 mil da população brasileira em total, muita gente não sofreu nada. Muita gente viu, eu tive um conhecido que infelizmente faleceu dessa doença. Né? Eu, no caso, tive 2 colegas, pessoas que eu convivi. Mas na minha família mesmo não teve nenhum. E, assim, muitas pessoas passaram bem por isso. Mas eu estou dizendo, mas não estou tirando a dor das pessoas que se perderam por isso. Realmente, isso é lamentável. Agora, quando você se utiliza disso aí, e que essas pessoas se utilizaram, né? Não só você pega os ministros, esses políticos, todo mundo, essa coisa todinha, fica se utilizando essa coisa. E aí manipula a questão de que o Bolsonaro ele seria responsável por isso. Isso é de uma desonestidade intelectual, isso não leva o nosso debate público para frente. E, infelizmente, o que acontece? Muitas pessoas, aí eu faço isso, muitas pessoas que estariam do lado do Bolsonaro não tentam empurrar para o debate honesto. Eles querem travar a guerra com eles e aí fica aquele jogo, aquele arranca-rabo. Desculpa aqui o desabafo, eu estou de saco cheio desse arranca-rabo, velho. Vamos trazer algo propositivo para o país. Agora, né? Essas coisas acontecem. Aí você vai dizer, mas o chefe do executivo às vezes pode provocar. Mas é a missão dele, ele está no meio, ele está no coração ali das cobras. Ele tem que fazer alguma coisa disso para informar a população. Mas como é que acontece? Para as pessoas acordarem. Aí o que acontece? As pessoas acordam, respiram e aí fazem a coisa honesta. Mas ele tem que fazer isso para que as massas absorvam o real problema. Então, jamais eu posso falar do Bolsonaro a respeito disso. Agora, com certeza, meus amigos, está praticamente tudo errado, e aí isso culmina em situações que a gente vê o nosso povo, infelizmente, ser enganado por essas pessoas. Toca o barco, meu irmão. E aí, Ivanilton, o que é que você achou aí? A gente passou um ano bastante complicado, né, contra a pandemia, mas a gente sabe que a condição seria bem melhor se fosse centralizada, né, como todo mundo concorda, até eles concordam, né? Porém, a questão que ficou bem clara é que, por mais que o próprio STF fale que não fez, que em nenhum momento proibiu o governo federal de agir,
era aquela coisa, né? Você pode agir, mas aí se você agir contra os governadores e prefeitos, a gente vai dar ponto para eles, né? Ou seja, é aquela coisa, você só pode agir do jeito que eu quero, né? Como é que você viu aí essa questão aí que foi bem séria, né? Inclusive, como o Isaac falou, a questão das pessoas que passaram fome, pessoas que morreram, não só por conta da doença, mas por conta de ações irresponsáveis, né? Felipe, foi tudo um jogo de carta marcada, né? Tudo um jogo de carta marcada desde o início, quando se declarou essa pandemia. Tiraram os poderes para gerir essa situação econômica e no tocante à saúde também, com um propósito só. A gente sabe qual é o propósito, né? Dizer que esse presidente não tinha condições nenhuma de gerir tal situação e, com isso, com a declaração dessa de pandemia, você deixa de fazer licitação, né? Deixa de fazer várias situações nas quais, numa situação normal, elas seriam executadas. Com isso, surgiu-se várias e várias situações de superfaturamentos, notas frias, né? Desvios de verbas que eram para um fim, foi para outro. Por um lado, nós temos o lado positivo, que o presidente não tem absolutamente nada a ver com isso, haja vista que os seus poderes foram tirados nessa situação. Porém, ele ficou com a mão completamente algemada para execução de alguma coisa, porém, liberando verbas públicas para todos os estados e os governos, e esses governos distribuírem para as prefeituras para tomar as devidas providências em relação ao que deveria ser feito, hospital de campanha, respiradores, insumos da parte da área de saúde o mais rápido possível para poder tomar uma situação, dizendo eles que era para achatar a curva, a famosa curva achatada, aquela coisa toda. Então, temos aí, mais uma vez, uma intervenção muito forte. Felipe, você disse, não, por mais que se diga que não teve intervenção, como não teve intervenção se tem vídeos, áudios, documentos mostrando que o STF realmente disse que não era para ser dessa forma. E eu ainda acho, a minha opinião, não é democracia, não é uma coisa que tem que ser em comum acordo e que seja rápido numa situação, tem que ser intervenção rápida. Se errasse, mas que errasse todo mundo junto, e se para consertar, que consertasse todo mundo junto, mas não deixaram o cara de lado. Uma coisa importante, meu amigo, que se diga, quando mexe no bolso de uma população, é igual um time quando quer derrubar um técnico. Vocês sabem disso. Vocês são pessoas que gostam do esporte, gostam do futebol, torcem para seus times. Já viram várias vezes quando um time ele deixa de jogar, ele deixa de fazer certas situações para botar a cabeça do técnico na bandeja. Isso é uma covardia sem tamanho. Foi o que fizeram com o presidente. Mais uma vez, um time que não quis jogar, quis fazer o seu para botar a cabeça do chefe maior, representante maior do povo, da nação, a cabeça a prêmio, porque, senhores, se você mexe no bolso, para quem é a massa desinformada, desatenta, que está ali acompanhando informações completamente alheias à verdade, a esclarecimento dos fatos, aquele povo ele vai engolir, vai dizer, puta merda, esse presidente, bicho, ele tirou meu emprego, ele não cuidou bem da doença, perdi um parente meu, perdi meu emprego, perdi minha renda, perdi meu dinheiro, e eu não quero mais esse cara nada. Quero mais nada esse cara nada. Então é assim que funciona no brasileiro, na massa que está desatenta. Agora, o cara que está entendendo o que é está acontecendo vai dizer, pô, esse presidente, cara, o cara tenta trabalhar, tenta fazer. Porque, senhores, o que não falta são documentos, ações, atitudes, trabalho, equipe, desde o dia 1º de janeiro de 2019 até os dias de hoje, nesse governo que aí está. Cara, o que esse cara vem trabalhando... Nós mostramos, né? Nós mostramos.
O Canal Light eu não vou dizer pioneiro, mas é está nessa vanguarda das informações, de divulgação, do tanto de trabalho em todos os âmbitos. Mas resolveram simplesmente colocar esse governo executivo de mãos atadas, tirando o seu poder para a decisão e jogando na mão, jogando ao vento. Tá aí o resultado. E aí você vê, Felipe e Isaac, amigos que estão escutando aí do outro lado, para terminar aqui, várias intervenções, várias colocações de cunho de ditador, que ele é isso, que é aquilo, tirando. Um ditador, ele dita, como é que ele vai ditar o quê quando você tira o poder da mão dele? Então, assim, as discrepâncias... Sem falar no golpe, né? No alto golpe, né? O cara vai dar o golpe nele mesmo, né? Como é isso? Alegação, Explica né? isso. Eu queria entender isso também. É uma coisa tão patética, sabe, Felipe? É patético isso. E aí você tira o poder do cara, mas diz que o cara é ditador. Mas peraí. Aí agora qual é a última? Qual é a última? A do voto impresso. O voto impresso, para finalizar minha fala aqui, o presidente, ele é de uma genialidade que eu fico até sem saber o que dizer. Ele traz a coisa à tona, ele joga para a galera. Ele joga para a galera, mas não no sentido pejorativo da coisa, mas ele joga para a galera, para o povo, para ele dizer assim: povo, olha só, eu estou com informações aqui preciosas dentro do próprio STF, nas quais eles mesmos dizem que existiu invasão, existiu hacker, o sistema é falho, é complicado, precisa-se ter alguma coisa para auditar, uma coisa mais palatável, mais auditável, mais firme dentro dos padrões que devem ser. Ele joga para a galera aquilo ali, expõe realmente a verdadeira face do inimigo de uma maneira genial, mas o ditador é ele mesmo. Como pode isso? Como se explica isso? É impressionante, assim, só para que realmente a cabeça de alguém ou os olhares desatentos, imbecis, que já se imbecilizaram de tanta informação equivocada que consomem, que não conseguem enxergar mais um palmo à frente do nariz. Mas eu creio que esse presidente está com uma grande trunfo, uma grande carta na manga. É tanto que ele disse: olha, meu último pedido para vocês, povo brasileiro, é o dia 7 de setembro na Paulista. Então, assim, com um ano antes de antecedência, ele já se prepara, porque ele já sabe, já fez uma projeção para o ano de 2022. Então, fiquemos atentos, fiquemos observando tudo isso, porque as cenas dos próximos capítulos estão se desenhando e ela é muito positiva. Eu creio que é muito positiva em prol não do chefe do executivo, mas a quem realmente interessa, que somos nós. Eu, você, Felipe, você, Isaac, o povo brasileiro, do Oiapoque ao Chuí desse Brasilzão de meu Deus. Verdade. Só para complementar, na verdade, para corroborar e também para corrigir e corroborar ao mesmo tempo que o Nilton falou, a questão do corroborar por quê? Porque ele falou que é o STF, na verdade é o TSE, mas é o STF. Porque uma coisa ridícula que aconteceu foi que aí indiciaram, né? O TSE pediu para o STF, né? Conduzir um inquérito em relação. Quem é o cabeça do TSE? É o Barroso, que é do STF. Então, o STF pediu para o STF, né? O STF pediu para o STF para investigar o Bolsonaro. E aí o que acontece? Aí pode até perder, né? Você ficar inelegível e também tem 46 anos de prisão, enfim, toda uma consequência absurda, né? Porque o presidente mostrou vídeos de pessoas que tentaram votar, que é uma coisa que quem viveu 2018 sabe que era você em casa vendo o resultado da eleição, né? Todo mundo indo votar, e várias pessoas colocando na rede social tiveram problemas em votar. E coincidentemente, os únicos problemas em relação a votar no Bolsonaro, tinha pessoas que clicavam 1 e aparecia o 13, tinha pessoas que clicavam o 17 e aparecia nulo. Então isso aí são fatos, e muitas pessoas foram atrás da polícia, registraram. Então a pessoa dizer que isso é fake news, que isso é mentira,
Aí, e não parou por isso, porque o presidente realmente é um cara muito preparado. E aí ele, acho que foi essa semana, eu acho, né? Isso foi quarta-feira. Não, semana foi semana passada, não lembro agora. Se foi já essa semana, houve uma live com. Não, foi essa semana. Houve uma live que ele aí conversou com o pessoal dos Pingo nos Is, né? Da Jovem Pan, e mostrou que um hacker ficou praticamente mais de 6 meses dentro do sistema do TSE. Ao passo que o Barroso, né, que é o presidente do TSE atual, e o próximo vai ser o Xandão, né, por isso que ele tá agindo aí, tá andando aí para, né, enfim, a gente não sabe, né, mas a gente imagina, né? E aí existe lá a investigação da PF, e o TSE confirmou que o cara ficou 6 meses, fez viagens, entrou acho que pelo TRE da Paraíba, teve aqui em Pernambuco também, e ele conseguiu ficar 6 meses lá dentro, só, se eu não me engano, não foi descoberto, na verdade, né? Ele que se revelou, ou seja, ele pode ter vendido para alguém o acesso, outras pessoas podem ter aprendido com ele a entrar. Aliás, digo mais, quantas pessoas não já entraram nesse sistema? Então, o Barroso sabia disso e mesmo assim disse que não havia problema de segurança, né? Aí quando eu estou falando de TSE, a pessoa, não, mas aí é o TSE, né? Não são as urnas. Você tem que entender que em algum momento o software ou tudo que é inserido na urna vai passar pela conexão pela internet. E eu não sou técnico em informática, mas não mexo na área de programação, mas você não precisa de muito tempo para fazer o que você quer, não. Então você imagine, eu estou elucubrando, né? Não estou dizendo que existe alguém, que esse cara teve ajuda para entrar ali. Então, assim, é muita coisa, muito sério isso aí. E o que o STF faz? Acusar o presidente de ter criado uma fake news, incluir ele no inquérito das fake news. É isso que a gente olha assim, essas pessoas não estão vivendo um mundo real. Elas vivem num mundo absurdo. E aí tá até rolando aí um vídeo aí depois do Barroso falando que a eleição não se vence, né? Ela se obtém, se conquista, não lembro agora, a gente vai colocar depois aí no final. Se toma, né? Pronto. Né? No momento que a gente tá gravando esse programa aqui, fica aí bem forte aí tá rolando no Twitter aí, um vídeo que ele comenta aí, pergunta se está gravando, se está com áudio, e aí ele fala que a eleição não se ganha, se toma, né? Então isso aí é muito sério, né? Será que ele vai ser investigado pelo STF, né? Não vai, né? Porque o STF não vai investigar o STF, né? Ontem, estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas chegando ao final de mais um programa, queria agradecer aos amigos, o Isaac, ao Ivonito por ter participado, né? Antes do boa noite deles, eu vou só abrir aqui um pouquinho a minha câmera para mostrar a programação do Light, né? Vou colocar aqui para a gente poder realmente também as pessoas que estão chegando agora para elas sintonizarem no Light. Então a gente tem aí na segunda-feira, né, o Light Entrevista, né? Com o nosso amigo Isaac. Na terça tem o Atualiza Light, que sempre vem trazendo notícias do governo, né? Notícias que você não vai ver, você vai ver no máximo na TV Brasil. E olha lá, porque às vezes até os canais estatais, as coisas estatais, você vê que tem um viés meio estranho, né? Da quarta para quinta tem o Light na Madruga, né? Que vai para o seu. Já passou, né? Na verdade, a gente está na sexta, né? Vai haver o seu. Ou já houve nesse momento, né? O último episódio da temporada, né? E a gente já está programando aí alguns programas tanto para a Cheyenne, o pessoal que gosta da Cheyenne aí, da atuação do Alisson como a Cheyenne vai se surpreender com o próximo quadro que está preparado para ela, e o próximo programa que vai estar vai assumir, né, o horário do Light na Madruga, e que vai ser apresentado lá no próprio programa, né? Já foi apresentado, né, porque a gente tá no passado e estamos no futuro, estamos falando do passado, né? Na quinta-feira a gente tem o Acesso Light com o nosso amigo Luiz, né, que sempre tem trazendo pessoas, inclusive teve
Um argentino que eu não lembro o nome dele, mas teve um argentino num dos programas aí que foi bem interessante, né? Carlos Oliva, foi bem interessante essa live. Foi bem interessante. Se você puder aí procurar nas playlists do canal, você vai ver que tem um papo bastante interessante, né? Você tem aí também na sexta-feira o Lights Mind, que é com a André Rafael, né? Que é a esposa do nosso amigo Ivonito, que faz um trabalho muito importante com a mente, né? Como você entender a mente, ela é psicanalista e hipnoterapeuta, então assim, o pessoal que entende do que está falando, se puder dar uma chegada lá na playlist também, né? A gente tem todos os programas têm essas playlists separadas, então tá tudo organizadinho. Caso você não possa ver ao vivo, você pode ver os programas que são ao vivo, né? Você pode ver depois, né? Temos no sábado o Balada Light com o nosso amigo Alisson Alex, né? Que é a Cheyenne, né? Mas aí não é a Cheyenne, né? Mas que também tem feito um programa muito legal nos sábados. Então a gente tem programação de segunda a sábado e também um domingo, né? Com Opinião Light, que é um programa opinativo que os participantes do programa do canal Light vão falar cada um de um assunto diferente aí, um programa para cada um, né? Um quadro opinativo. E de vez em quando a gente vai ter também o Luz na Escuridão, que é um programa mais introspectivo, programa mais vai tocar aos corações das pessoas. E no momento a gente está mais trabalhando, focando no Opinião Light, mas de vez em quando vai haver essa troca com o Luz na Escuridão. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o nosso amigo Isaac, depois o nosso amigo Ivonito, dessas suas considerações finais e o seu boa noite. Boa noite para quem está ouvindo na estreia do programa, né? Que o programa é exibido sempre às 8h30, como está bem aí no quadro. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para pessoas que vão assistir depois. Realmente, essas situações que a gente vê do Bolsonaro aí sendo um ditador e tal, está longe de ser a verdade, porque se isso fosse, já teria acontecido muitas coisas, né? E não vem dizer com essa história de que travou, que na verdade eles travaram. Travaram o quê? As pessoas continuam vivendo, as pessoas continuam fazendo a sua vida normalmente. A gente não vê no Brasil nada e que não se tenha liberdade de expressão. Tanto se tem liberdade de expressão que essas pessoas têm o direito de falar essas coisas. Se não tivesse liberdade de expressão, essas pessoas não teriam o direito de falar essas coisas. Então, no Brasil tem isso, e sempre coloquem a mensagem de vocês, vejam o trabalho, veja como o Ivonito também falou, veja o trabalho, esqueça essa coisa de narrativa, dessas coisas aqui, veja o trabalho, depois você questiona se é bom ou se não é. Porque se você ficar só entrando nesse jogo aí, dessas pessoas dizendo, ele é terrível, ele não presta, isso, cadê a proposição? O que essas pessoas que estão falando para vocês, cadê eles falando alguma coisa de propositivo? Não, olha, isso aqui não está certo, então vamos fazer dessa maneira. Cadê? A única coisa que eles falam é sempre dizer que o Bolsonaro é terrível, que ele é ditador, que não presta. Mas cadê a proposição? Vocês não propõem nada. Não é possível que o brasileiro vai continuar dessa maneira. Então, vamos olhar com calma, vamos olhar o que está acontecendo, gente. Esse governo está trabalhando. Depois que você for ver o que está acontecendo, se você achar que um outro faria um trabalho melhor, esse é o direito democrático. Mas analise o Bolsonaro por suas ações de gestão dentro do governo. Por quê? Ditadura não está vendo. Ditadura não está vendo. E aí? Né? Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para todos, e vamos continuar fazendo nosso trabalho no canal Lights, que nós procuramos mostrar esses caminhos, e que esse caminho da gestão, enfim, essas coisas assim, vamos seguir de frente, porque isso é o que realmente é mais importante, e isso que vai trazer seguridade para o Brasil. É realmente um povo que esteja bem informado das coisas que realmente estão acontecendo. Grande abraço a todos. Valeu, até a próxima. Eu queria deixar minhas considerações finais agradecendo a paciência e a audiência, né, dos amigos que estão aí do outro lado, escutando a gente, escutando as informações que são relevantes para que a gente possa mudar de opinião, melhorar nossas opiniões.
e fazer um apoio realmente, um apoio correto, né? Um apoio inteligente, correto, baseado em fatos e verdades que estão acontecendo do âmbito do governo federal e dos outros poderes, né? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez ao Felipe, que é o nosso anfitrião do Lights em Debate, ao meu amigo Isaac Macedo, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Felipe, Isaac, e a gente está aqui junto para trazer mais informações realmente que possam ser valiosas para vocês formarem melhor a opinião de vocês, e obviamente a gente também aprender um com o outro aqui, com as informações que a gente traz à luz aqui para debater, tá certo, minha gente? Muito obrigado, tenham uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde para todos vocês que possam estar escutando a gente aí. Grande abraço. Então, pessoal, tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau.